Coloquei prótese há muitos anos e não quero mais. Quero tirar minha prótese, mas tenho medo do resultado. Será que eu devo fazer? Será que eu posso fazer? Se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Olá, sou João Maximiliano, cirurgião plástico, e hoje eu vou trazer para vocês os detalhes das dúvidas que você tem no dia a dia que eu recebo as pacientes aqui no consultório sobre explante. Devo, não devo fazer? O que eu posso esperar de resultado? Como é que é essa cirurgia? Se eu não quiser, posso não fazer o explante? Então, vamos até o final, mas não esqueça, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, que isso nos dá uma força muito grande. Pessoal, primeira questão. Adoro minha mama, acho linda, não gostaria de tirar, mas tenho medo de ficar com ela. O que eu devo fazer? Passo 1, procurar seu médico, seu cirurgião ou seu mastologista e fazer uma ressonância magnética sem contraste. Com isso, a gente vai entender o estado da sua prótese. Entendendo o estado da sua prótese, a gente vai ver se tem algum desgaste, alguma ruptura, contratura. E se não tiver nada, excelente. Seguimos, pode manter essa prótese no seu corpo e seguir a avaliação. Se você tem um início de dor, desconforto, fisgadas, que vem piorando com o tempo, isso é a complicação mais comum dos implantes antigos, e chegava a 20%. Nos dias de hoje, é menos de 1%. Mas antigamente, depois de 10 anos atrás, isso chegava a 20, 25%, que é a contratura capsular. Toda vez que a gente coloca uma prótese no corpo, forma uma película. Isso é um processo natural do seu corpo, acontece com todo mundo. Mas com o passar dos anos, pode ser que o corpo gere uma reação e essa cápsula comece a ficar mais grossa, mais firme, mais dura. Isso gera uma contratura capsular. No momento que ela se instala e começa, ela não tem como ser revertida, só existe uma forma de reverter, tirando toda aquela cápsula. Então você precisa, se você tem dor, desconforto, não é nenhuma urgência, não é nenhuma doença gravíssima, não, é uma reação à sua prótese que ela vai progredir e tende a piorar com os anos. Então qual que é a melhor opção? Procurar seu médico, fazer uma avaliação e aí programar com calma a sua cirurgia, não tem nenhuma urgência. Segunda questão, tem ruptura. Já temos uma ruptura intracapsular. O que significa uma ruptura intracapsular? Rompeu a prótese dentro da cápsula. Então essa capa que eu falei para vocês formou e a prótese rompeu o seu gel, a sua fraturou a sua capa dentro da cápsula. Também não tem urgência nenhuma. Esse silicone não vai sair correndo do dia para a noite dali, mas sinal amarelo de novo. Precisa trocar esse implante. O implante falhou, rompeu. Ele precisa ser trocado. Tem que agendar uma cirurgia e trocar ele. Quando já existe uma ruptura extracapsular, o que aconteceu? Além de romper, a cápsula também rompeu. Então assim, existe um risco um pouco maior de partes desse silicone saírem e irem para alguns gânglios, que é o local mais comum. Às vezes fica, né, como o pessoal chama as ínguas, né, na axila, são gânglios sentinelas, né, que ele tende a migrar para lá. De novo, também não é uma grande preocupação, não é uma grande urgência que você precisa parar a sua vida e sair correndo amanhã, mas já é uma indicação clara de cirurgia. Você precisa retirar esse implante. Se vai colocar outro implante, se não vai colocar, aí é uma decisão pessoal sua a discutir, claro, com o seu médico. Agora nós vamos para o cenário do explante, né, que eu acho que é a maior parte do vídeo do pessoal quer ver. Quando a gente faz um explante e a gente faz a capsulectomia em bloco, popularmente falando, que é a capsulectomia total, a gente remove totalmente essa cápsula e aí a gente entra numa cirurgia de reconstrução. Toda vez que a gente coloca uma prótese na mama, ela tende a pesar na pele. Se tá atrás do músculo, pesa menos, obviamente, gera menos atrofia. Mas quando é em cima do músculo, ela pesa na pele e gera uma atrofia. Os estudos mostram que ela pode atrofiar até 50% da mama. Então pense isso. Você tinha uma mama pequena, ou tinha uma mama X, Y, Z, lembre da sua mama. Você colocou uma prótese e o peso da prótese ao longo dos anos reduziu a sua mama. Pode ter amamentação, variou o peso, tem outras variáveis que a gente teria que ver na consulta. Mas o simples fato da prótese gera uma atrofia e pode pesar na mama e gerar uma atrofia. Então a gente não tem mais aquela mama prévia que vocês tinham. A gente tem que reconstruir para tentar chegar em algo próximo daqui. Então essa é uma parte difícil que vocês têm que entender e procurar sempre uma equipe que tenha rotina em explante. Porque uma vez que ela tem a rotina, isso não é nenhuma novidade, isso apenas vai informar para você que é uma cirurgia estética, uma reconstrução de mama, onde vão passar por vários detalhes. E aí o que precisa? O cirurgião precisa ter ferramentas. As ferramentas são quais? Otimizar a pele. O que aconteceu com a sua pele? Cedeu, caiu, precisa tirar a pele? Quando precisa tirar a pele, aqui na Clínica Dron, a gente utiliza as técnicas de cicatriz mínima. Para quê? Para não aparecer cicatriz no meio, não aparecer cicatriz do lado. Mesmo que a gente já tenha cicatrizes prévias grandes, a gente faz uma cicatriz pequena para não haver nenhuma limitação. Isso traz conforto, tem limitação no uso de roupas, diversos fatores que na consulta eu posso explicar melhor para vocês. Mas obviamente é uma cirurgia para trazer conforto e qualidade de vida para vocês. Se não precisa, alguns casos intermediários que eu vejo que tem alguma flacidez, mas eu ainda consigo evitar o corte, eu uso algumas tecnologias. Para quê? Para retrair e encolher essa pele. Então a gente consegue em alguns casos evitar a mastopexia, algo obviamente que muitos pacientes ficam muito contentes. Então tudo isso para ir semeando a cabeça de vocês de possibilidades que tem no mundo hoje de um explante moderno. Outro ponto, o que fazer com o volume que saiu? Saiu a prótese. E aí o que eu faço agora? O que tem que saber? O enxerto de gordura pode vir a substituir uma parte desse volume, mas não completamente. Por quê? Porque normalmente após o explante o limite de enxerto de gordura é 200, 220 ml.
ml. Desses, vai reabsorver uma média de 20 a 30%. Essa é a pergunta mais comum. Não some o enxerto de gordura. Não é como um botox, depois de 6 meses ele foi embora. Mas uma parte dele é reabsorvido. Por isso que a gente faz no máximo, esperando. Então vamos fazer um cálculo básico rápido. Fez 250 ml, seria o máximo do máximo que cabe numa mama, fazendo da forma correta, com segurança, com as técnicas corretas, vai reabsorver, digamos que, o pior cenário, né? Na nossa média, 30%. Então, dos 250, nós vamos perder 75 ml. 75 ml, vamos sobrar 175. Então, se eu tirei uma prótese de 280, eu tenho que esperar o quê? Que eu vou ter um resultado mais natural, que eu troquei uma prótese, que é algo firme por gordura, e uma redução desse tamanho. Então, a gordura vem para complementar. Qual que é a notícia boa? Vamos ter essa redução? Vamos. Mas depois de 6 meses, você pode, se por acaso, nosso índice aqui na clínica, eu acho que dá um caso por ano. Os pacientes voltam depois de 6 meses querendo um novo aumento. Precisa colocar prótese? Não, não precisa. Se gostou do resultado, só quer um pouquinho mais de volume, através do ultrassom, a gente consegue fazer um enxerto de gordura, só com a sedação, como se fosse uma endoscopia, e colocar bem mais gordura. Por que agora pode colocar bem mais gordura? Porque pensem na sua mama como se fosse um armário. Nesse armário da mama de vocês, são 4 gavetas que eu posso colocar gordura, certo? Quando eu vou tirar a prótese, no momento do dia da prótese, tem 2 gavetas que saem, que era onde estava a prótese. Então só me resta espaço para colocar gordura em 2 gavetas. Eu tenho um buraco no meio da mama de vocês que eu não consigo enxertar gordura. Agora, 6 meses após, a mama já cicatrizou e está totalmente fechada, não existe mais buraco. Então eu volto a ter 4 gavetas para enxertar. Então nessas 4 gavetas cabe mais enxerto, num procedimento minimamente invasivo, que um dia depois você está voltando à sua rotina. Não tem nenhum corte, só apenas o furinho da cânula, que é uma cânula de 1,6 milímetros, guiado por ultrassom. Então você pode, muitas vezes, sair de uma mama P para uma mama M. E por fim, enxerto de gordura não é tudo igual, pessoal. Enxerto de gordura precisa ser feito de forma precisa. O enxerto da mama e o da face são extremamente delicados. É um mundo completamente à parte do enxerto glúteo. Por quê? Nosso estudo, a gente tem uma linha de pesquisa, a gente publicou diversos artigos científicos nacionais e internacionais, então algo que a gente estudou muito já, posso trazer com propriedade para vocês, que ele precisa ter, cada fio de gordura que a gente coloca na mão de vocês, ele tem que ter no máximo 2 milímetros. Então olha que complexo. Para eu conseguir garantir, pensa como se fosse um espaguete, uma massa. Tem que ter no máximo 2 milímetros. Para eu garantir que tem esses 2 milímetros, eu preciso de várias coisas. Primeiro, eu preciso uma gordura bem preparada, existe uma forma de tirar a gordura do corpo de vocês e preparar ela antes de enxertar. Pensem em tudo como se fosse uma semente para colocar no jardim de vocês. Então eu preciso preparar essa gordura, tem que estar bem preparado. Depois, para enxertar e ter esse espaguete de 2 milímetros, eu preciso de uma seringa de 3 ml, então uma seringa bem pequena, uma cânula de 1,6 milímetros, que é uma cânula de ferrinho bem fininha, imagina 1,6 milímetros, é muito pequenininho, e eu preciso enxertar 1 ml a cada 10 centímetros. Aí eu fazendo essa tração, essa pressão, eu garanto esse espaguete fino. Não entendeu nada? Nem precisa entender, quem precisa entender sou eu que sou cirurgião plástico, mas é para vocês terem a consciência que é delicado, é complexo, é um procedimento para quem faz com rotina muito simples, pouco invasivo, mas é tecnicamente muito elaborado e precisa ser feito da forma correta, adequada. Por que eu fiz essa analogia com o jardim de vocês? Vocês conseguem imaginar que daria certo vocês cavarem um buraco no jardim de vocês e colocarem um saco de sementes, fechar com terra por cima e acreditar que isso pegaria, que funcionaria? A gordura é assim no corpo de vocês. A gente precisa colocar pequenas sementes. Então, se eu pegar uma seringa grande, uma cânula grosseira e fizer um monte de gordura de uma vez só, vai ficar uma bola de gordura que não vai integrar. Então, fazendo da forma correta, ela é muito segura. As alterações, às vezes o pessoal pergunta também quais alterações no exame de imagem que o enxerto de gordura pode gerar. Pequenos cistos simples, se forem feitos da forma correta, que qualquer radiologista com experiência em cirurgias de mama consegue identificar como uma alteração pós-operatória. Se a gente pegar e os estudos compararam as alterações de simplesmente cortar a mama, vou cortar a mama, não vou enxertar gordura, ou vou enxertar gordura, o que dá de alteração de imagem quando a gente compara esses dois tipos de procedimento? As alterações de cortar a mama são maiores que do enxerto de gordura. Então isso acaba a nossa discussão. Sim, é muito seguro e as alterações são muito pequenas, porque elas são menores do que simplesmente cortar a mama. Uma das principais formas, se não a principal forma de reconstruir mamas após câncer de mama nos dias de hoje, é o enxerto de gordura. Então também esse medo de enxertar gordura versus câncer de mama não existe, porque a principal, mesmo pacientes que tiveram câncer de mama, todos os dias os cirurgiões que fazem reconstrução estão enxertando gordura. Então é uma excelente ferramenta que tem que ser feita da forma correta. Tudo isso conseguimos fazer com um resumo que vocês muitas vezes acompanham no dia a dia. Querem um explante em bloco, uma cicatriz pequena, uma recuperação rápida e uma substituição da prótese para enxerto de gordura. Então é isso, pessoal. Chegou até o final. Vai ter que curtir, né? Curte o vídeo aí e te aguardo para as próximas etapas. Até mais.